Olá, Jornal Sport News no ar, e vamos começar o programa desta quinta-feira falando do Flamengo. O time da Gávea estreou ontem na Copa Libertadores da América, no Engenhão, e apenas empatou com o River Plate da Argentina por 2-2. A partida começou muito truncada, com as duas equipes cometendo faltas no meio do campo, e o River Plate foi o primeiro a chegar com perigo. Logo aos 4 minutos, Rodrigo Moura fez ótimo lançamento para Montiel, que entrou livre na área e bateu para fora. O Flamengo só deu a resposta aos 11 minutos, quando Everton fez ótimo lançamento e Lucas Paquetá chutou errado, desperdiçando uma grande oportunidade para a equipe da casa. Aos 17 minutos, Everton fez outra boa jogada pela esquerda e cruzou para Henrique Dourado, dentro da área, mas o ceifador cabeceou para fora. O time rubro-negro tentava impor seu ritmo, mas encontrava um adversário bem postado. O River prendia bem a bola e dificultava as ambições da equipe carioca. Só aos 25 minutos que a equipe brasileira voltou a incomodar, quando Henrique Dourado recebeu de costas para o gol, girou e chutou para uma defesa difícil de Armani. A jogada do ceifador animou a equipe rubro-negra, que passou a controlar as ações. O River Plate assumiu uma postura mais defensiva e Lucas Prato, isolado na frente, quase não participava do jogo. A partir dos 30 minutos, o ritmo da partida caiu novamente. O River não mostrava vontade ofensiva e o time dirigido por Carpegiani não conseguia romper o sistema defensivo armado pelo colega Marcelo Gallardo. Aos 39 minutos, após cruzamento na área, Hever cabeceou e a bola bateu no braço de Zuculini. Os jogadores rubro-negros pediram a marcação de pênalti, mas não foram atendidos pela arbitragem. O árbitro não gostou das constantes reclamações dos integrantes da comissão técnica do Flamengo e expulsou o auxiliar Rodrigo Carpegiani, filho do treinador. Aos 45 minutos, Rodrigo Moura chutou forte e Diego Alves fez ótima defesa, espalmando para escanteio. O segundo tempo começou com Lucas Paquetá e Everton trocando de posição nas laterais do campo, mas foi o River que apareceu pela primeira vez com um chute torto de Lucas Prato. Aos 6 minutos, Ponzio derrubou Diego na área e o árbitro marcou pênalti. 2 minutos depois, Henrique Dourado bateu com categoria para colocar o Mengão na frente. O time rubro-negro nem teve tempo de curtir a vantagem. 2 minutos se passaram e o River empatou com Rodrigo Moura de cabeça. Após cobrança de falta, os jogadores da equipe carioca reclamaram da posição de Moura, mas o árbitro confirmou o gol. Aos 17 foi a vez do time argentino pedir a marcação de pênalti. De La Cruz chutou, Diego Alves deu rebote e Enzo Pérez foi bloqueado por Jonas na hora de concluir. Carpegiani trocou o lateral Pará por Rodinei em uma tentativa de forçar o jogo pela lateral, e aos 21 minutos a equipe brasileira desempatou. Lançado por Lucas Paquetá, Everton bateu no canto direito sem chances para Armani. Aos 24, o Flamengo quase ampliou. Everton Ribeiro chutou forte e o goleiro desviou com o pé, evitando o terceiro gol. No Flamengo, para reforçar a marcação, Carpegiani colocou o volante Rômulo no lugar de Jonas, que parecia muito desgastado. Aos 34 minutos, Diego fez bom lançamento para Lucas Paquetá, que chutou prensado e mandou para fora. O River Plate ameaçou os 36 minutos da etapa final com um chute forte de Ponzio, que Hever desviou de cabeça para escanteio. Na cobrança, Coco cabeceou e a bola bateu no braço de Hever. O árbitro não marcou a penalidade máxima.
exigido pelos jogadores argentinos. A pressão argentina deu resultado. Aos 41 minutos, Mayada marcou o gol do empate com um chute de longa distância que não foi defendido por Diego Alves. Nos minutos finais, o Flamengo pressionou, mas o River Plate soube se defender bem e garantir o empate. A arbitragem no Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, no dia 28 de fevereiro de 2018, às 21h45, foi de Michael Espinosa do Peru, auxiliado por Johnny Boscio e Cote Carreira, ambos do Peru. Cartões amarelos do Flamengo, Diego Henrique Dourado e Everton, do River Plate, Maia Dana, Lucas Martinez e Zuculini. O Flamengo não conseguiu a vitória no primeiro jogo da Copa Libertadores da América de 2018 para o time da Gávea, mas foi um bom resultado, já que o time do River Plate não vive o melhor momento, mas é sempre uma equipe difícil, um adversário copeiro. Então, parabéns ao time do Flamengo. Não foi como esperado, né? Saiu na frente, pode até ter jogado melhor, mas o time do Flamengo não conseguiu a vitória. Teve outro brasileiro que estreou ontem na Libertadores. Foi o Corinthians. O Corinthians também empatou, só que sem gols contra o Milionários na Colômbia. E o time de Fábio Carrillo não conseguiu fazer a bola entrar. E hoje tem mais dois brasileiros estreando na Copa Libertadores. É o Santos, que hoje às 19h15 enfrenta o Real Garcilaso, pelo grupo do time do Santos, grupo F. E o Palmeiras também estreia hoje na Copa Libertadores contra o boliviano Júnior Barranquilla, no grupo H, que foi o último grupo que o Palmeiras pegou, Então, vamos lá pro jogo do Corinthians, que empatou com o Milionários na Colômbia por 0-0 e o time de Fábio Carrillo não conseguiu fazer a bola entrar na rede. O Corinthians foi a campo com a mesma estratégia adotada no derby, apostando na movimentação do seu meio-campo e sem um atacante como referência. Apesar do sucesso estrondoso no clássico, porém a formação não deu certo nos primeiros 45 minutos de bola rolando no Campín, principalmente pela ausência do melhor jogador daquela partida. Rodriguinho, suspenso, foi substituído por Matheus Vital, mas não teve um companheiro que o representasse em campo, com Jadson errando muitos passes e a bola sempre caindo nos pés do adversário. O Timão foi praticamente um time de defesa na etapa inicial, apostando em uma rara escapada de Cleison ou Romero pelos lados. Vital, esforçado, pouco conseguiu fazer, rodeado de rivais a cada vez que pegava a bola. Ainda assim, o alvinegro teve o mérito de pouco sofrer, deixando os colombianos em impedimento na maioria das jogadas agudas do time local. Dessa forma, o lance de perigo mais real surgiu na única escapada corintiana, quando Cleison ganhou jogada pela esquerda e serviu Jadson. O meia deu bom passe para Romero, que entrou em diagonal e chutou cruzado para a defesa de Farines. Um pouco mais calmo para definir seus lances, o Milionários quase marcou na sequência. Após bola afastada por Cássio, que reclamou de falta, Silva chutou e a zaga afastou. Na sobra, Banguero cruzou no segundo pau e Del Valle, livre, cabeceou para fora. A melhor oportunidade dos locais. Os anfitriões, por sinal, pressionaram até o apito que determinava o intervalo, mas foram parados sempre antes de finalizarem. Logo no começo do segundo tempo, o Corinthians teve boa chance em escapada de Fagner pela direita. O lateral cruzou, Farines afastou parcialmente e a sobra ficou com Jadson. O meia, porém, resolveu dominar e acabou travado por Palácios. Na resposta, os donos da casa quase abriram o placar quando Silva deixou de calcanhar para o Erfan
Cano. O atacante limpou o Maicon em livre e chutou muito mal para fora. O susto não tirou o bom ímpeto ofensivo dos corintianos, que deram uma resposta à altura minutos depois. Aos 15, Jadson cobrou o escanteio pelo lado direito e Balbuena dividiu a bola com a zaga adversária. Sem ninguém afastar, a redonda ficou limpa para Henrique, que girou e chutou forte, carimbando o travessão. Na sobra, Fagner cruzou, a zaga desviou e mandou para a linha de fundo. A melhor ofensiva fez com que Fábio Carille optasse pela colocação de nomes mais agudos no setor. Júnior Dutra e Emerson Sheik entraram para as saídas de Cleison e Matheus Vital, modificando a organização do time para um 4-2-3-1. Em um dos seus primeiros lances, Emerson Sheik tabelou com Jadson, que saiu em boa condição e chutou na entrada da área, mas a bola passou à esquerda de Farines, com um desvio na zaga ignorado pela arbitragem. Sem conseguir capitalizar as chances criadas, o Timão pareceu ficar cada vez mais satisfeito com a igualdade. Fábio Carille ainda colocou Luca para tentar dar um gás final na equipe, mas o atacante teve apenas um lance para criar, conseguindo bom lance pela direita. Jadson, porém, dominou com a mão ao receber na área e impediu o alvinegro de ter outro lance perigoso. A arbitragem no El Campín, em Bogotá, na Colômbia, no dia 28 de fevereiro de 2018, realizado às 21 horas e 45 minutos, foi de um trio que eu já conhecia, pelo menos dois, né? O árbitro principal e um dos seus assistentes. O outro eu não conhecia porque a arbitragem foi de Rod Zambrano, auxiliado por Christian Lescano, e normalmente seria Rod Zambrano, Christian Lescano e Brian Romero. Eles já apitaram vários jogos, inclusive lembro deles apitando, né, o último jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa. Brasil e Chile, quem apitou foi esse trio, Rod Zambrano, Christian Lescano e Brian Romero. Mas aí mudou o último. A arbitragem foi de Rod Zambrano do Equador, auxiliado por Christian Lescano e Edwin Bravo, ambos do Equador. Cartões amarelos do Milionários: Domingues, Cadavir e Duque. Do Corinthians, René Júnior, Gabriel e Cássio. Corinthians também não conseguindo a vitória no primeiro jogo. E o São Paulo, na Copa do Brasil, venceu o CSA por 2-0. Volta no dia 14 de março. Olha, gente, eu queria desejar uma boa recuperação pro Neymar, que chegou hoje ao Brasil. Ele se lesionou no domingo na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha pelo campeonato francês. Ele sofreu uma lesão, né? Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do dedo direito. Vai passar por cirurgia. Então, o médico da seleção brasileira que vai operá-lo disse que ele volta em 2-3 meses, né? Tomara que ele volte com a recuperação plena para nos ajudar a conseguir o hexacampeonato mundial. Porque o Gabriel Jesus sofreu uma lesão ano passado, agora o Neymar se lesiona, tá feia a coisa, mas graças a Deus o Gabriel já está recuperado e o Neymar, se Deus quiser, vai se recuperar também. Jornal Sport News fica por aqui. E você acompanha mais notícias amanhã aqui com os melhores momentos e os gols da vitória. Tomara que seja da vitória do Santos sobre o Real Garcilaso. E tomara também que seja da vitória do Palmeiras sobre o Júnior Barranquilla, né? Mas os rivais torcem contra e a gente gosta também.